Nossa paciente, a quem doravante darei o nome de Dora, já aos 8 anos começara a apresentar sintomas neuróticos. Nessa época passou a sofrer de uma dispneia crônica com acessos ocasionais muito mais agudos. O primeiro dos quais ocorreu após uma pequena excursão pelas montanhas, sendo por isso atribuído ao esforço excessivo. No curso de 6 meses, graças ao repouso e aos cuidados com que foi tratada, esse estado cedeu gradativamente. O médico da família parece não ter hesitado nem por um momento em diagnosticar o distúrbio como puramente nervoso e excluir qualquer causa orgânica para a dispneia. Mas é evidente que considerou esse diagnóstico compatível com a etiologia do esforço excessivo. A menina passou pelas doenças infecciosas habituais da infância, sem sofrer qualquer dano permanente. Segundo ela própria me contou, com intenção mais simbolizante, seu irmão costumava ser o primeiro a contrair a doença em forma branda, seguindo-se então ela com manifestações mais graves. Por volta dos 12 anos, ela começou a sofrer de dores de cabeça unilaterais, do tipo de enxaquecas, bem como de acessos de tosse nervosa. A princípio, esses dois sintomas sempre apareciam juntos, mas depois se separaram e tiveram desdobramentos diferentes. A enxaqueca tornou-se mais rara e por volta dos 16 anos desapareceu completamente. Mas os acessos de tosse nervosa, que sem dúvida tinham começado com uma gripe comum, continuaram por todo o tempo. Quando, aos 18 anos, ela entrou em tratamento comigo, tossia novamente de maneira característica. O número desses acessos não pôde ser determinado, mas sua duração era de 3 a 5 semanas e numa ocasião se estendeu por vários meses. O sintoma mais incômodo durante a primeira metade de uma dessas crises, pelo menos nos últimos anos, costumava ser a perda completa da voz. O diagnóstico de que mais uma vez se tratava de nervosismo fora estabelecido desde longa data. Mas os vários métodos de tratamento usuais, inclusive hidroterapia e aplicação local de eletricidade, não haviam produzido nenhum resultado.
Foi nessas circunstâncias que a criança transformou-se numa jovem madura, de juízo muito independente, que se acostumou a rir dos esforços dos médicos e acabou por renunciar inteiramente à assistência deles. Além disso, ela sempre se opusera a procurar orientação médica, embora não fizesse nenhuma objeção à pessoa de seu médico de família. Qualquer proposta de consultar um novo médico despertava sua resistência e também a mim. Ela só veio movida pela autoridade do pai. Vi-a pela primeira vez no início do verão, quando estava com 16 anos, sofrendo de tosse e rouquidão, e já nessa época propus um tratamento psíquico que não foi adotado porque também essa crise, que durara mais do que as outras, desapareceu espontaneamente. No inverno seguinte, após a morte de sua amada tia, ela esteve em Viena, na casa do tio e das filhas dele, e aqui adoeceu com um quadro febril, então diagnosticado como apendicite. No outono seguinte, como a saúde do pai parecia justificar essa medida, a família deixou definitivamente a estação de B, mudando-se a princípio para a cidade onde ficava a fábrica do pai. E depois, decorrido pouco menos de um ano, fixando residência permanente em Viena. Entre mentes, Dora havia crescido e se transformara numa moça em flor, com feições inteligentes e agradáveis, mas que era fonte de sérias preocupações para seus pais. O desânimo e uma alteração do caráter se tinham tornado agora os principais traços de sua doença. Era evidente que não estava satisfeita consigo mesma nem com a família. Tinha uma atitude inamistosa em relação ao pai e se dava muito mal com a mãe, que estava determinada a fazê-la participar das tarefas domésticas. Dora procurava evitar os contatos sociais, quando a fadiga e a falta de concentração de que se queixava o permitiam. Ocupava-se em ouvir conferências para mulheres e se dedicava a estudos mais sérios. Um dia seus pais ficaram muito alarmados ao encontrarem dentro ou sobre a escrivaninha da moça uma carta em que ela se despedia deles porque não podia mais suportar a vida. É verdade que o pai, homem de bastante discernimento, calculou que a moça não tinha intenções sérias de suicídio, mas mesmo assim ficou muito abalado, e quando um dia, após uma ligeira troca de palavras entre ele e a filha, esta teve um primeiro ataque de perda de consciência. Travessão. Acontecimento também posteriormente encoberto por uma amnésia. Travessão. Ficou decidido, apesar de sua relutância,
que ela deveria tratar-se comigo. Sem dúvida, este caso clínico, tal como o esbocei até agora, não parece em seu conjunto digno de ser comunicado. Trata-se de uma petite hysterie, com os mais comuns de todos os sintomas somáticos e psíquicos, dispneia, tosse nervosa, afonia e possivelmente enxaquecas, junto com depressão, insociabilidade histérica e um taedium vitae que provavelmente não era muito levado a sério. Sem dúvida, já se publicaram casos mais interessantes de histeria, a miúde registrados com maior cuidado, pois nas páginas que se seguem nada se encontrará sobre estigmas de sensibilidade cutânea, limitações do campo visual ou coisas semelhantes. Permito-me observar, contudo, que todas essas coleções de estranhos e assombrosos fenômenos da histeria não nos fizeram avançar grande coisa em nosso conhecimento dessa moléstia, que ainda continua a ser enigmática. O que nos falta é justamente a elucidação dos casos mais comuns e de seus sintomas mais frequentes e típicos. Eu me daria por satisfeito se as circunstâncias me tivessem permitido dar um esclarecimento completo deste caso de pequena histeria. Segundo minhas experiências com outros pacientes, não tenho nenhuma dúvida de que meu método analítico me teria bastado para fazê-lo. Em 1896, pouco depois da publicação de meus estudos sobre a histeria, em colaboração com o Dr. J. Breuer, 1895, pedi a um eminente colega sua opinião sobre a teoria psicológica da histeria ali defendida. Ele respondeu, sem rodeios, que a considerava uma generalização injustificável de conclusões que poderiam ser corretas para uns poucos casos. Desde então, tenho visto inúmeros casos de histeria, ocupando-me de cada um por vários dias, semanas ou anos, e em nenhum deles deixei de descobrir as condições psíquicas postuladas nos estudos, ou seja, o trauma psíquico, o conflito dos afetos e, como acrescentei em publicações posteriores, a comoção na esfera sexual. Quando se trata de coisas que se tornaram patogênicas por seu afã de ocultar-se, de certo não se deve esperar que o doente vá ao encontro do médico exibi-las.
Nem tampouco deve este contentar-se com o primeiro não que se oponha às investigações. No caso de Dora, graças à já tão salientada inteligência do pai, não foi preciso que eu mesmo procurasse os pontos de referência vitais, pelo menos no tocante à conformação mais recente de sua doença. Contou-me o pai que ele e a família tinham feito uma amizade íntima em B com um casal ali radicado já há muitos anos. A senhora K cuidara dele durante sua longa enfermidade, tendo assim feito jus à sua eterna gratidão. O Sr. K sempre fora extremamente amável com sua filha Dora, levando-a a passear com ele quando estava em B e dando-lhe pequenos presentes, mas ninguém via nenhum mal nisso. Dora tratava com o mais extremo cuidado os 2 filhinhos dos K, dedicando-lhes uma atenção quase maternal. Quando pai e filha vieram consultar-me 2 anos antes, no verão, estavam justamente prestes a viajar para ir ao encontro do Sr. e Sra. K, que passavam o verão num de nossos lagos nos Alpes. Dora deveria passar várias semanas na casa dos K, enquanto seu pai pretendia regressar dentro de poucos dias. Durante esse período também o Sr. K estivera lá, mas quando o pai se preparava para partir, a moça de repente declarou com extrema firmeza que iria com ele, e de fato assim fez. Só depois de alguns dias esclareceu seu estranho comportamento, contando à mãe para que esta por sua vez o transmitisse ao pai, que o Sr. K tivera a audácia de lhe fazer uma proposta amorosa durante uma caminhada depois de um passeio pelo lago. Chamado a prestar contas de seu comportamento ao pai e ao tio da moça quando do encontro seguinte entre eles, o acusado negou do modo mais enfático qualquer atitude de sua parte que pudesse ter dado margem a essa interpretação, e começou a lançar suspeitas sobre a moça, que, segundo soubera pela Sra. K, só mostrava interesse pelos assuntos sexuais, e que até na própria casa dele, junto ao lago, lera a Fisiologia do Amor, de Mantegazza, e livros semelhantes. Provavelmente excitada por tais leituras, ela teria imaginado toda a cena que descrevera. Não tenho dúvidas, disse o pai, de que esse incidente é responsável pelo abatimento, irritabilidade e ideias suicidas de Dora. Ela vive insistindo em que eu rompa relações com o Sr. K, e em particular com a Sra. K, a quem antes positivamente venerava. Mas não posso fazer isso, primeiro porque eu mesmo acredito que a história
de Dora sobre a impertinência imoral do homem é uma fantasia que se impôs a ela, e segundo, porque estou ligado à senhora K por laços de honrosa amizade e não quero magoá-la. A pobre mulher já é muito infeliz com o marido, a quem, por sinal, não tenho em grande conceito. Ela mesma já sofreu muito dos nervos e tem em mim seu único apoio. Considerando meu estado de saúde, não preciso assegurar-lhe que não há nada de ilícito por trás de nossas relações. Somos apenas dois pobres coitados que consolamos um ao outro como podemos, através de um interesse amistoso. O senhor bem sabe que não tenho nada disso com minha própria mulher. Mas Dora, que herdou minha obstinação, é inabalável em seu ódio pelos K. Seu último ataque ocorreu depois de uma conversa em que ela tornou a me fazer a mesma exigência de romper com os K. Por favor, tente agora colocá-la no bom caminho. Não se harmonizava muito com essas declarações o fato de que o pai, em outras conversas, procurava atribuir a culpa maior pelo comportamento insuportável de Dora à mãe, cujas peculiaridades tiravam todo o gosto pela vida doméstica. Mas eu resolvera desde longa data suspender meu juízo sobre o verdadeiro estado de coisas até que tivesse ouvido também o outro lado. A experiência de Dora com o Sr. K. Travessão, suas propostas amorosas a ela e a consequente afronta à sua honra, Travessão, parece fornecer, no caso de nossa paciente, o trauma psíquico que Breuer e eu declaramos no devido tempo ser a condição prévia indispensável para a gênese de um estado patológico histérico. Mas este novo caso também mostra todas as dificuldades que depois me fizeram ir além dessa teoria, acrescidas de uma nova dificuldade de cunho mais especial. Como é tão frequente nos casos clínicos de histeria, o trauma que sabemos ter ocorrido na vida do paciente não basta para esclarecer a especificidade do sintoma, para determiná-lo. Entenderíamos tanto ou tão pouco de toda a história se, em vez de tosse nervosa, afonia, abatimento e taedium vitae, outros sintomas tivessem resultado do trauma. Mas há ainda a consideração de que alguns desses sintomas, abre parênteses, a tosse e a perda de voz, fecha parênteses, tinham sido produzidos pela paciente anos antes do trauma e que suas primeiras manifestações remontavam à infância, pois tinham ocorrido no 8º ano de vida. Portanto, se não queremos abandonar a teoria do trauma, devemos retroceder até a infância da moça e buscar ali
influências ou impressões que pudessem ter surtido efeito análogo ao de um trauma. Além disso, é digno de nota que, mesmo nas investigações de casos em que os primeiros sintomas não se tinham instalado na infância, fui levado a reconstituir a biografia dos pacientes até seus primeiros anos de vida. Superadas as primeiras dificuldades do tratamento, Dora comunicou-me uma experiência anterior com o Sr. K, mais bem talhada ainda para operar como um trauma sexual. Estava então com 14 anos. O Sr. K combinara com ela e com sua mulher para que à tarde elas fossem encontrá-lo em sua loja comercial na praça principal de B, para dali assistirem a um festival religioso, mas ele induziu sua mulher a ficar em casa, despachou os empregados e estava sozinho quando a moça entrou na loja. Ao se aproximar a hora da procissão, pediu à moça que o aguardasse na porta que dava para a escada que levava ao andar superior, enquanto ele abaixava as portas corrediças externas. Em seguida voltou e, ao invés de sair pela porta aberta, estreitou subitamente a moça contra si e depôs-lhe um beijo nos lábios. Era justamente a situação que, numa mocinha virgem de 14 anos, despertaria uma nítida sensação de excitação sexual. Mas Dora sentiu naquele momento uma violenta repugnância, livrou-se do homem e passou correndo por ele em direção à escada, daí alcançando a porta da rua. Mesmo assim, as relações com o Sr. K prosseguiram. Nenhum dos dois jamais mencionou essa pequena cena, e Dora afirma tê-la guardado em segredo até sua confissão durante o tratamento. Por algum tempo depois disso, ela evitou ficar a sós com o Sr. K. Por essa época, os K tinham combinado fazer uma excursão de alguns dias, da qual Dora também deveria participar. Depois da cena do beijo na loja, ela se recusou a acompanhá-los, sem dar nenhuma razão. Nessa cena, travessão a segunda da sequência, mas a primeira na ordem temporal, travessão, o comportamento dessa menina de 14 anos já era totalmente e completamente histérico. Eu tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em que uma oportunidade de excitação sexual despertasse sentimentos preponderante ou exclusivamente desprazerosos, fosse ela ou não capaz de produzir sintomas somáticos. Esclarecer o mecanismo dessa inversão do afeto é uma das tarefas mais importantes e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis da psicologia das neuroses.
Em minha própria opinião, ainda estou bem longe de alcançar essa meta, e no contexto desta comunicação, posso também acrescentar que, até do que sei, só me será possível apresentar uma parte. O caso de nossa paciente Dora ainda não fica suficientemente caracterizado, acentuando-se apenas a inversão do afeto. É preciso dizer, além disso, que houve aqui um deslocamento da sensação, ao invés da sensação genital que uma jovem sadia não teria deixado de sentir em tais circunstâncias. Dora foi tomada da sensação de desprazer própria da membrana mucosa da entrada do tubo digestivo travessão. Isto é, pela repugnância à estimulação de seus lábios pelo beijo, foi, sem dúvida, importante para localizar a sensação nesse ponto específico, mas creio reconhecer também o efeito de outro fator. A repugnância que Dora sentiu nessa ocasião não se tornou um sintoma permanente e, mesmo na época do tratamento, existia apenas potencialmente, por assim dizer. Ela se alimentava mal e confessou certa aversão pelos alimentos. Por outro lado, a cena deixara outra consequência. Sob a forma de uma alucinação sensorial que ocorria de tempos em tempos e chegou a se verificar enquanto ela a relatou a mim, disse continuar sentindo na parte superior do corpo a pressão daquele braço, segundo certas regras da formação de sintomas que vim a conhecer e, ao mesmo tempo, levando em conta algumas outras particularidades da paciente, que de outra forma seriam inexplicáveis. Travessão, por exemplo, não queria passar por nenhum homem a quem visse em conversa animada ou terna com uma mulher. Travessão. Formei para mim mesmo a seguinte reconstrução da cena. Creio que durante o abraço apaixonado ela sentiu não só o beijo em seus lábios, mas também a pressão do membro ereto contra seu ventre. Essa percepção revoltante para ela foi eliminada de sua memória, recalcada e substituída pela sensação inocente de pressão sobre o tórax que extraía de sua fonte recalcada uma intensidade excessiva. Uma vez mais, portanto, vemos um deslocamento da parte inferior para a parte superior do corpo. Por outro lado, a compulsão em seu comportamento construía-se como se proviesse da lembrança inalterada da cena. Ela não gostava de passar por nenhum homem a quem julgasse em estado de excitação sexual, porque não queria voltar a ver o sinal somático desse estado. Vale ressaltar que aqui 3 sintomas travessão: a repugnância, a sensação de pressão na parte superior do corpo e a evitação dos homens em conversa
afetuosa travessão provinham de uma mesma experiência e somente levando em conta a inter-relação desses três signos é que se torna possível compreender o processo de formação dos sintomas. O nojo corresponde ao sintoma do recalcamento da zona erógena dos lábios, abre parênteses, mimada demais em Dora, como veremos pelo sugar infantil, fecha parênteses. A pressão do membro ereto provavelmente levou a uma alteração análoga no órgão feminino correspondente o clitóris e a excitação dessa segunda zona erógena foi fixada no tórax por deslocamento para a sensação simultânea de pressão. O horror aos homens que pudessem achar-se em estado de excitação sexual obedece ao mecanismo de uma fobia destinada a dar proteção contra o reavivamento da percepção recalcada.